Livros de filosofia que mudaram minha vida. Como essas leituras me ensinaram a pensar mais devagar, sentir mais fundo e aceitar a ambiguidade da existência. Por muito tempo, eu acreditei que só a não ficção podia mudar minha vida. Mesmo sendo apaixonado por literatura, carregava a ideia de que o único valor de um livro era me entregar um conhecimento prático, direto, transformador. Se fosse só uma história, então não valia a pena. Era como se cada página tivesse que ser uma aula. E esse pensamento me acompanhou por anos. Eu lia com ansiedade, esperando tirar algo que pudesse usar amanhã. E se não tirava, me frustrava. Além disso, eu sentia vergonha. Vergonha de ter escolhido letras como curso. Na minha família, estudar português era sinônimo de fraqueza. Eu mesmo pedia para esconder essa informação em convites de formatura, com medo do julgamento. A mensagem que recebi, repetida de diferentes formas, era sempre a mesma. Eu não era bom o suficiente. Essa vergonha me afastou de livros que, no fundo, sempre me atraíram: os clássicos e a filosofia. Eu lia escondido, me sentindo até culpado por gostar tanto daquilo. Parecia que estava desperdiçando tempo com algo inútil. Demorou anos até que eu conseguisse quebrar essa barreira, até que eu me permitisse ler pelo prazer e pela reflexão, sem obrigação de utilidade imediata. Descobri que alguns livros podem dar conhecimento e prazer ao mesmo tempo, mas só se você os deixar. Foi nesse processo que voltei ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Os livros que me ensinaram a pensar devagar, aqueles que não me dão respostas, e sim espaço, os que mudaram não só minhas ideias, mas a forma como enxergo a vida. O jeito de se aproximar da filosofia. Muita gente encara a filosofia como algo distante, denso, complicado, inacessível. E pode ser mesmo, se a gente se aproxima dela com pressa, como quem lê um manual em busca de atalhos. A filosofia não foi feita para entregar respostas rápidas. Ela foi feita para nos expor às perguntas. Simone de Beauvoir escreveu em Por uma Moral da Ambiguidade que a verdadeira liberdade está em aceitar a incerteza da existência, não ter controle total, mas assumir responsabilidade mesmo assim. Ler filosofia é entrar nesse espírito, não tentar resolver, mas aprender a conviver com a nuance. Se você está começando, faz sentido ir devagar. Há portas de entrada mais suaves, como O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, ou a Conferência de Sartre em O Existencialismo é um Humanismo. Livros que apresentam grandes ideias em linguagem simples. Mais do que entender tudo, o que importa é como você lê. Sublinhar, escrever comentários, parar no meio de uma frase e ficar olhando para o teto, voltar atrás, conversar com alguém sobre o que ficou na cabeça. A filosofia pede esse tempo. Não é sobre acompanhar o raciocínio até o fim. É sobre se permitir habitar as questões. Alguns livros que mudaram meu olhar. Os livros estão organizados em ordem crescente de complexidade, do mais acessível ao mais difícil. O Mundo de Sofia, Jostein Gaarder, foi o primeiro livro que me fez ver filosofia de forma acessível. Li quando ainda era adolescente. Hoje vejo que ele plantou sementes que levaram anos para florescer. A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, um diagnóstico dos nossos tempos. A vida transformada em performance infinita. É um livro curto, mas que deixa cicatrizes. O Mito de Sísifo, Albert Camus. Camus descreve a vida como absurda e, ao mesmo tempo, defende que o esforço de viver é o que dá sentido à existência. Lembro de ter fechado esse livro com uma sensação estranha. Não havia resposta alguma, mas havia coragem. A Náusea, Jean-Paul Sartre, um romance que descreve a estranheza de simplesmente existir. Não é uma leitura leve,
mas poucas vezes me senti tão confrontado pelo simples fato de estar vivo. Aforismos sobre o amor e a morte. Nietzsche. Textos curtos, diretos, quase cruéis. Nietzsche tem um jeito de dizer o que ninguém quer ouvir, e por isso mesmo, a leitura é necessária. O Livro do Desassossego. Fernando Pessoa. Um mosaico de fragmentos, como se fosse um diário quebrado. Fernando expõe pensamentos que parecem pequenos demais para serem ditos, mas que nos atingem justamente por isso. Não oferece respostas, apenas mostra o que acontece quando a mente não consegue parar de perguntar. Temor e Tremor. Søren Kierkegaard. Usando a história de Abraão, Kierkegaard mostra que a fé é algo que ultrapassa a lógica. Você não precisa ser religioso para sentir o peso desse livro. Ele fala de confiança, de entrega, de salto no escuro. O conceito de angústia. Søren Kierkegaard. Kierkegaard, de novo, mas vale a pena. Não trata da ansiedade como doença a ser eliminada, mas como parte essencial da liberdade. Esse livro me ajudou a perceber que o desconforto diante das escolhas não é sinal de fraqueza, e sim um convite à descoberta de quem eu posso ser. Os Irmãos Karamazov. Fyodor Dostoiévski. Nenhum outro livro me marcou tanto. Um mergulho em fé, moral, culpa e redenção. Não importa onde você esteja na vida, essa história vai mexer com você em pontos que preferiria deixar escondidos. O Segundo Sexo. Simone de Beauvoir. Um livro que não envelhece. Beauvoir mostra como a sociedade cria a mulher como tuiru ou trui, como algo sempre em oposição. Ler isso é perceber que muito do que parecia natural foi, na verdade, construído por uma moral da ambiguidade. Simone de Beauvoir. O que me marcou aqui foi a recusa de Beauvoir em oferecer caminhos fáceis. Ela fala de liberdade, mas uma liberdade inseparável da responsabilidade. Foi um choque perceber que não dá para viver de forma autêntica, sem aceitar a incerteza. O Ser e o Nada. Jean-Paul Sartre. Existencialismo em sua forma mais radical. Sartre coloca nas nossas mãos o peso da liberdade e da responsabilidade. É desconfortável, mas libertador, o sublime objeto da ideologia. Slavoj Žižek. Denso e inquietante. Žižek fala de ideologia de um jeito que mistura psicanálise, marxismo e até cultura pop. Ler esse livro foi como tirar a maquiagem das crenças que carregamos sem perceber. Ser e Tempo. Martin Heidegger. Um dos livros mais difíceis que já encarei, mas também um dos mais impactantes. Ele nos obriga a perguntar o que significa existir, não como conceito abstrato, mas como experiência pessoal, a voz e o fenômeno. Jacques Derrida. Derrida desconstrói o óbvio. Ele obriga você a questionar até a forma como entende as palavras que usa todos os dias. Não é uma leitura fácil, mas abre rachaduras na linguagem que nunca mais se fecham. O que ficou? A filosofia nunca me trouxe respostas definitivas, mas me deu algo mais valioso. Um espaço de respiro. Ela não me ensinou a resolver a vida, mas a estar dentro dela com mais atenção. Esses livros me acompanharam em momentos de dúvida, silêncio e mudança. Não importa se você começa pelos clássicos ou por um livro introdutório. Também no Doppel Snor. O que importa é o movimento. O primeiro passo já muda tudo. A vida não precisa esperar. Você pode começar agora. Outros um convite para aprofundar ainda mais. Se esse texto te despertou vontade de conhecer e se aprofundar mais em filosofia, saiba que você não precisa começar sozinho.
foi justamente para pessoas que querem entender melhor a mente, lidar com a ansiedade e recuperar clareza em meio ao caos que eu escrevi o Manual da Mente. Não é uma teoria distante. São ferramentas práticas para interromper ciclos de autossabotagem, criar foco e construir uma vida mais presente. E tem um detalhe importante: quem adquire o livro também ganha acesso ao grupo VIP, onde compartilho uma biblioteca digital com mais de 300 obras, incluindo todos os livros de filosofia que citei aqui no artigo. Ou seja, você não só vai ter o guia em mãos, como também acesso imediato a esse acervo para começar sua própria jornada de leitura. Clique no link da descrição para conhecer o Manual da Mente. Um único passo pode abrir clareiras que você não imaginava.